Nunca despreze os conselhos de Deus. Caim, ao ter sua vida ali rejeitada e a sua oferta também por Deus, ele ficou irado e com isso ele simplesmente desprezou as palavras que veio do próprio Deus. Então veja que em Gênesis 4, a partir do versículo 1, vai dizer que Adão coabitou com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e matou o seu irmão. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Queridos, Deus estava lhe dando a oportunidade de Caim se redimir diante dele e não fazer o mal que estava ali prestes a fazer contra o seu irmão. Mas Caim simplesmente desprezou os conselhos que Deus havia dado, desprezou as palavras que saiu da própria boca de Deus, querido, e fez aquilo que estava realmente no seu coração. Você vai ver Deus dizer aí no versículo 6, né? Por que andas irados, Caim? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus dá esses conselhos a Caim porque quando a oferta de Caim foi rejeitada por Deus, não somente a oferta, mas a vida em que ele levava também, Deus rejeita a vida de Caim e a sua oferta. Caim fica irado. E Deus já vê no coração de Caim o desejo de fazer o mal, o desejo de fazer o mal ali a seu irmão. E Deus, vendo isso, vai dizer: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? E no versículo 7 Deus diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aceito por quem, querido? Por Ele mesmo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito por mim? É isso que Deus quis dizer. Aí Deus disse: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois de ter a sua oferta rejeitada, Caim teve a chance de se redimir diante de Deus. Mas ao invés disso, ele ficou irado. Ele deixou o seu coração ser tomado de ira e tentou fazer mal. Desejou fazer mal a seu irmão. Mas a oportunidade Caim teve, querido, de se redimir diante do Senhor. E aí a gente vê quantas pessoas também estão aí desprezando a palavra de Deus, assim como Caim, que teve a oportunidade, mas preferiu desprezar aquilo que Deus havia dito a ele. Os conselhos que Deus deu a ele, ele simplesmente desprezou. Deus disse a ele: olha, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito por mim? Mas, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta.
o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então ele despreza totalmente essas palavras do Senhor. E infelizmente não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos aí pessoas desprezando totalmente as palavras que saem da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Tudo que você vê escrito ali na Bíblia é o que Deus disse através de homens, através de pessoas, através até de mulheres para as nossas vidas. É Deus falando conosco. O próprio Jesus vai dizer assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Caim teve ali a grande oportunidade de ouvir palavras que saíam diretamente da boca de Deus, mas ele simplesmente a desprezou. Você tem desprezado a palavra de Deus? Quantas vezes Deus quis falar algo com você através de alguma situação, através de alguma pessoa, né? Através de ali, em algum momento, através de uma ministração da palavra? Quantas vezes Deus tentou abrir os seus olhos, Deus está tentando ainda falar com você e você simplesmente está desprezando? Não despreze, meu irmão. As consequências na vida de Caim foram drásticas. As consequências na sua vida podem ser também muito drásticas. Então, ouça aquilo que Deus tem dito para você. Leia a palavra de Deus e quando você estiver lendo, ali é Deus falando também para você, para que a sua vida seja abençoada. Por exemplo, Deus diz na sua palavra: perdoe. Mas nós vemos muitas vezes, infelizmente, as pessoas continuando a odiar uns aos outros, desejando o mal uns aos outros. Ao invés de dar lugar ao perdão, porque a palavra de Deus, o próprio Deus está dizendo perdoe, as pessoas preferem odiar. As pessoas preferem querer dar o troco na mesma proporção ou talvez até maior. Enquanto Jesus vai dizer lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então não faça como Caim, querido, que ao ouvir a palavra de Deus simplesmente desprezou. Jesus está falando contigo, Jesus fala comigo, Jesus fala com todos. E uma das coisas que Jesus fala, dentre muitas, uma das coisas que Deus também fala é perdoe. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É o que Jesus diz aí em Mateus 6,15. Então não despreze a palavra de Deus. Não despreze aquilo que Deus está falando e aquilo que Ele quer que você faça. Caim desprezou e se deu muito mal. Se você quer se dar mal na vida, então despreze. Mas se você quer se dar bem na vida, faça tudo aquilo que a palavra de Deus está mandando você fazer. Não endureça aí o seu coração como fez Caim. Porque aquele que agir como Caim agiu, desprezando e não dando ouvidos às palavras de Deus, a vida para esse aí vai se tornar muito mais difícil do que o que já é. Se você acha que a sua vida já está difícil, se você desprezar a palavra de Deus, a sua vida vai se tornar muito mais difícil. E eu tenho certeza que você não quer uma vida mais difícil do que a que você já tem. Então você vai ver que depois de Caim ter matado ali seu irmão Abel, Deus veio a ele. E veja o que Deus vai dizer para Caim, querido. No versículo 9, Gênesis 4, versículo 9 e 10, Deus diz assim: diz o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Agora olha o que Deus vai dizer no versículo 11: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Tu serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo,
que já não posso suportá-lo. Meu irmão, a sentença e a vida daquele que despreza a palavra de Deus realmente é muito grande as consequências. Deus disse para Caim ali: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Tu serás fugitivo e também serás errante pela terra. Aquele que despreza a palavra de Deus, ele vai sempre estar fugindo da presença do Senhor. E além de estar fugindo da presença do Senhor, ele vai andar errante por todos os seus caminhos. Porque não tem como você acertar estando no caminho errado. Você só vai errar. Você vai ser sempre um errante. Jesus disse: eu sou o caminho. E muitos insistem em andar fora desse caminho. Você vai viver uma vida errante, meu irmão. Uma vida errante a vida toda por sobre a terra. E foi esse o destino também de Caim, porque ele saiu do caminho que era o Senhor, o verdadeiro e único caminho que nós devemos andar. E quando ele sai desse caminho pela desobediência à palavra de Deus, aí Deus disse para ele: olha, tu serás fugitivo, tu serás errante pela terra. E aí, você quer ser alguém que esteja sempre fugindo do compromisso, da presença de Deus? Uma pessoa que está sempre andando errante por caminhos que não vão te levar a lugar nenhum? Caim, apesar de ter reconhecido que tamanho era o seu castigo e ele já não podia suportá-lo, ainda assim ele não se redimiu. Você não vê em nenhum momento Caim voltando atrás e pedindo perdão a Deus pelo que ele havia feito, pelo que ele nem deveria ter feito, porque ele foi advertido antes e ainda assim ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Então, queridos, o castigo daquele que despreza a Deus, que despreza a sua palavra, além da perdição, que deixa de ser salvo, né? É viver sem as bênçãos de Deus ainda aqui nessa terra. Então, se você quer, além de ser salvo, você quer ter uma vida abençoada, não despreze não. Não despreze aquilo que a palavra de Deus está falando para você, para sua vida, para sua família. Então, se você quer as bênçãos de Deus, você deve ouvir os conselhos e a palavra de Deus. Mas, se você não quiser ter uma vida abençoada e não quiser salvação, aí você procede então como Caim procedeu, simplesmente desprezando, virando as costas para tudo aquilo que Deus disse para ele. Ainda há tempo, você está vivo, só não há tempo depois da morte. Você pode ter desprezado como for até hoje a palavra de Deus. Você pode ter andado por caminhos que não agradam ao Senhor, caminhos tortuosos, mas você ainda está vivo e enquanto ainda estiver vivo, há esperança. A esperança só acaba depois que a pessoa morre. Porque como diz lá em Hebreus 9, 27, depois da morte segue-se o juízo. Então você ainda está vivo. Há chance ainda de você se redimir, voltar atrás e não ter essa atitude que Caim teve, de estar virando as costas e desprezando a palavra de Deus. Deus trouxe uma palavra para Caim, palavra de salvação, palavra de bênção, mas Caim simplesmente desprezou. E ele vai dizer para Deus: olha, Senhor, tamanho é o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Mas ele mesmo escolheu carregar esse peso. Ele mesmo resolveu carregar esse castigo que era tão pesado que nem ele suportava. Mas ainda assim ele preferiu andar na desobediência a Deus. Então deixe para trás, querido, toda a mágoa, toda a ira, todo o rancor. Se liberte de tudo isso, meu irmão, liberando perdão para aquela pessoa que te ofendeu, que te fez algum mal, ainda que essa pessoa não tenha vindo até você te pedir perdão, né? Talvez você coloque assim: se ela não veio me pedir perdão, então por que eu tenho que perdoar? Eu só vou perdoar se ela vier aqui me pedir perdão. Aí você está se colocando em uma posição
de não ser abençoado por Deus. Porque independente de seu irmão ou daquela pessoa vir a você pedir perdão, você já deve liberar perdão em seu coração. Se ela vier, o perdão já foi liberado em seu coração. Você só vai verbalizar aquilo que dentro de você já fez. Então tenha paz com Deus. Não perca a sua comunhão com o Senhor. Não perca as bênçãos de Deus por causa de uma outra pessoa que fez mal a você. Por causa daquela pessoa você pode estar aí perdendo sua comunhão, perdendo as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Você já pode ter uma vida bastante abençoada. Poderia ter uma vida muito mais abençoada se você não estivesse desprezando aquilo que a palavra de Deus diz que você deve fazer e você não está fazendo. Então, como eu disse, deixe para trás aí toda a ira, todo o rancor, toda a mágoa. Vá se libertando de tudo isso, meu irmão, para ter uma vida abençoada com Deus. Você pode até achar que tem Deus, né? Mas uma coisa é certa, será que Deus tem você? Será que Deus tem você com Ele? Porque é fácil dizermos que temos Deus. O difícil, às vezes, é Deus nos ter com Ele. E a bênção sobre as nossas vidas, ela só vem quando Deus nos tem, não quando nós dizemos que temos a Deus. Quantas pessoas dizem aí que tem a Deus, mas quando você olha para a vida, você fala, como pode essa pessoa dizer que tem Deus fazendo tanta coisa que desagrada ao Senhor? Às vezes a pessoa acha que tem Deus, mas não tem, porque Deus não tem Ele na conta dele. Então, para você ter Deus de fato na sua vida, lhe abençoando, Deus precisa lhe ter com Ele. E para Deus lhe ter com Ele, você precisa não desprezar a sua palavra. Senão você vai dizer como Caim: tamanho é o meu castigo, já não posso suportá-lo. Foi isso que Caim disse. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Lá no versículo 13 de Gênesis 4. Porque viver fora da presença de Deus é um castigo tão grande que ninguém realmente pode suportá-lo, querido. Caim estava certo, ele não estava errado, não. Não tem como não ser um fardo pesado a ponto de nós não suportarmos estarmos vivendo fora da presença do Senhor. O próprio Jesus disse: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, meu irmão. Quando nós nos submetemos a Ele, não desprezamos a sua palavra e andamos em sintonia com a palavra de Deus, todo fardo se torna leve. Vai ser um fardo que você vai suportar levar porque é muito leve. Mas quando você sai da palavra para viver a seu bel prazer, para viver aquilo que o mundo dita como regra, virando as costas para Deus, desprezando totalmente a palavra de Deus, aí o fardo vai ficar pesado, a ponto de você não suportá-lo. E você vai dizer como Caim: tamanho é o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então, aquele que despreza um convite desse, um convite feito pelo próprio Jesus, pelo Filho de Deus, meu irmão, vai levar sobre si um fardo que ele não vai conseguir suportá-lo de jeito nenhum, de maneira alguma. Alguns podem até dizer: ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já aceitei esse convite que ele me fez há muito tempo. Quem é que não quer um convite desse? Quem não quer aceitar um convite do Filho de Deus? Né? Vinde a mim. E quem que não está cansado, meu irmão, sobrecarregado, oprimido? E ele diz: eu vos aliviarei. Alguns podem até dizer isso, querido: eu já aceitei esse convite de Jesus há muito tempo. Mas vive como se não tivesse aceitado. Na prática, vive como se não tivesse aceitado. Porque dizer é uma coisa, mas viver esse convite, aí é que é o desafio. Por que que é o desafio?
Porque aceitar o convite de Jesus para ir a Ele é renunciar a tudo aquilo que não tem aprovação de Deus. Você tem feito essa renúncia? Você tem tirado de sua vida tudo aquilo que Deus não tem aprovado? Tudo aquilo que não agrada a Deus? Porque não adianta dizer que aceitou o convite, que tem Jesus, se você não renunciou a tudo aquilo que aborrece a Deus. Se você não foi capaz de fazer renúncias, na prática você rejeitou e desprezou o convite de Jesus. Você não está aceitando o convite de Jesus, você está rejeitando, você está desprezando a palavra que o próprio Cristo fez lhe fazendo esse convite. E aquele que rejeita e despreza ao convite do Filho de Deus só vai se dar mal na vida. Não tem como você se dar bem na vida você rejeitando um convite feito pelo próprio Jesus. E vou te dizer mais, ninguém consegue ter paz na vida e ser feliz verdadeiramente sem Jesus na sua vida. Eu não acredito que uma pessoa sem Jesus consiga ser feliz verdadeiramente e ter paz. Não consigo imaginar e nem acreditar que isso seja possível. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque foi Ele que nos criou. E eu penso assim, o Criador, Ele sabe mais do que ninguém do que a sua criatura precisa para ser feliz, para ter paz, para ter vida. Todo aquele que cria, ele conhece a sua criação mais do que qualquer outra pessoa. Se você desenvolve um projeto, cria um projeto, você é o maior conhecedor daquele projeto. Você sabe o que fazer para dar tudo certo. Não é verdade? Então, aquele que nos criou, que nos projetou, ele nos conhece mais do que todos. Então, ele sabe o que nós precisamos para sermos felizes, termos paz na vida e nos darmos bem na vida, meu irmão. Ele sabe o que nós precisamos. Então, uma pessoa que vive sem Jesus, eu não acredito que seja feliz verdadeiramente. Porque só Jesus sabe o que precisamos e Ele somente tem para nos dar aquilo que nós precisamos. Sabe o que é que nós precisamos para sermos felizes, termos paz no coração, vida abençoada e salvação? Nós precisamos do Espírito de Deus habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que nós perdemos lá no Jardim do Éden pela desobediência de Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedecem, o Espírito de Deus é retirado deles. Tanto que eles eram eternos. E eles agora passam a ser mortais, seres mortais. Eles iriam morrer. Por quê? Porque o Espírito da vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo foi retirado. Quando o Espírito de Deus é retirado, eles agora são seres mortais. Deus nos fez para sermos eternos sobre essa terra. Deus fez Adão e Eva para serem eternos. Mas por conta da desobediência, o Espírito de Deus é retirado deles e eles passam a ser seres mortais. Nós podemos ter essa eternidade de volta? Podemos. Mas só Jesus tem o que nós precisamos para ter vida eterna novamente. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus coloca em você de novo esse Espírito que foi retirado lá no Jardim do Éden, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus lhe concede o Espírito Santo para habitar dentro de você. Você passa a ter vida eterna novamente. Você passa a ter paz no coração e ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Eu estou falando aqui dos sinceros, né? Você pode até apontar para alguém e dizer, mas eu não vejo isso na vida de fulano ou de ciclano. Eu estou falando na vida daquele que sinceramente entrega a sua vida para Jesus. A vida daquele que, sinceramente, de forma verdadeira, ele se compromete com a palavra de Deus. Então, dizer que é feliz, dizer que tem paz no coração, sem Jesus, eu, sinceramente, eu não acredito. Né? Eu não acredito. Às vezes as pessoas buscam paz e felicidade nas coisas materiais, no ter. Né? Quantas pessoas são bem-sucedidas de vida, na vida? Quantas pessoas têm tudo
para ser feliz na visão humana, né? Na ótica humana, a gente olha assim, o que é que falta àquela pessoa? Uma pessoa bem-sucedida financeiramente, né? Tem muito dinheiro, tem uma boa família, tudo para a pessoa ser feliz, e aquela pessoa não é feliz. É uma pessoa depressiva. Outras até tiram as suas próprias vidas. O que está acontecendo? Falta-lhe algo, o mais importante, que só Jesus tem para nos dar. Quando o homem foi criado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, e você vai ver essa afirmação lá no Evangelho de João, no início logo, capítulo 1, do versículo 1 em diante, vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele, nada faria. Está se referindo ali a Jesus. Então Jesus que nos fez, que nos projetou e nos criou, só ele tem o que falta para você ser feliz, para você ter uma vida de paz. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. O mundo tem tentado nos transmitir uma paz e nos dar uma paz ilusória, passageira, enganosa, sabe? Quando você pensa que está em paz, está tudo desmoronando ao seu redor. Então, meu irmão, você quer ter paz, você quer ser feliz, não despreze a palavra de Deus. Não despreze ao Filho de Deus na sua vida. Deus fez esse sacrifício, querido, por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer por nós. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não despreze esse sacrifício que Deus fez juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo. Não despreze. Porque se você desprezar, você não vai ter vida feliz, vida de paz, vida em abundância, né? Lá em João 10,10, Jesus diz: olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida, vida em abundância. Somente Cristo tem vida em abundância, vida de paz, vida feliz, salvação, vida eterna. É abundante em todas as áreas, meu irmão. Você quer ser feliz, não despreze a palavra de Deus. Se você quer se dar bem na vida, não despreze aquilo que Deus fala para a sua vida. Leia a palavra, leia a Bíblia e você vai só se dar bem na vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o único caminho, meu irmão. Eu não sei qual caminho você está trilhando, mas que você possa entender isso, que só há um caminho. Caim não entendeu que Deus era o único caminho. Deus era a verdade, Deus era a vida. E por Caim não ter entendido isto, ele se deu mal. Se ele tivesse entendido isso, absorvido isto e vivido isto, o destino de Caim seria outro. Deus ainda deu chance a ele. Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, todavia o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. E ele simplesmente não quis dominá-lo. Caim simplesmente prosseguiu com seu pecado. Mas se Caim entendesse que Deus era o único caminho, verdade e vida, meu irmão, como muitos não querem entender hoje, se Caim tivesse entendido, a vida dele teria sido mudada. Você quer mudar a sua? Ainda há chance. Você está vivo, você ainda não morreu. Só não há chance depois da morte, querido. Entenda, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vai a Deus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entenda isso aí, para que você tenha vida e vida em abundância. Caim ali agiu como um louco, trazendo ruína, destruição para sua própria vida. Não haja como um louco, querido. Não haja como um louco trazendo ruína, destruição para si próprio e também para toda a sua família. Que você e sua família possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E só lembrando que aquele que aceitar ao convite de Jesus, de ir a Ele todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos,
deve fazer renúncias, meu irmão. Faça renúncias. Renuncie à sua vontade. Renuncie aos seus desejos. Renuncie a todos os seus conceitos contrários à vontade de Deus, para que você possa viver a plenitude de Deus na sua vida. Jesus disse lá em Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. Olha só, você tem renunciado a tudo que você tem para ser discípulo de Jesus? Ele disse, olha, se não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. Então, meu irmão, você tem ódio? Você tem inveja? Você tem desejos ruins? Então faça o que Jesus disse. Renuncie a tudo isso que você tem, seja ódio, ira, mágoa, inveja, desejos malignos, desejos ruins. Renuncie a tudo isso, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, você deve renunciar, porque Jesus disse em Lucas 14:33, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, você tem que entender que é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esse não pode ser meu discípulo. Se ele não renuncia a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. O que mais que você tem que precisa ser renunciado, meu irmão? Além do que eu falei aqui. Só você mesmo sabe, você e Deus. Então renuncie. Caim precisava renunciar aos seus próprios desejos, à sua própria vontade, e ele não fez isso. Será que você também não está precisando fazer renúncia aí de muitas coisas na sua vida, de muitos desejos, muitas vontades, para dar lugar à vontade de Deus? Não tem como ter Jesus se não fizer renúncias. O próprio Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Faça isso e você será feliz, você terá Deus na sua vida, abençoando, dando salvação eterna, não somente a você, mas com certeza vai alcançar toda a sua família. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a sua família, em nome de Jesus.